BIP. Missão estabelecida. Começando a varredura, o Airship executou os comandos de Lei Lin lealmente. Em breve, os últimos resultados foram transmitidos. Comparado aos dados anteriores, a vitalidade do alvo aumentou em 0,01, força em 0,02, força espiritual em 0,005. Nenhuma reação adversa óbvia. A carne de profissionais de alto nível realmente proporciona um grande impulso para humanos normais. Lei Lin assentiu. Ele entendeu que esses números eram exagerados, e se fosse ele mesmo, a amplificação de suas estatísticas não chegaria a 0,00001. Essa foi a diferença criada pelas diferentes estatísticas básicas. Ah, seu demônio! Você é um adorador do diabo neste momento, Manki, que ainda estava no chão, gritou. Embora Sirik, o deus do assassinato, sempre tivesse uma má reputação, ele ainda era um bom samaritano quando comparado aos demônios e diabos. Sabendo que o mago que o mantinha cativo era um seguidor de um demônio, Manki perdeu completamente toda a esperança. Como membro do Reino das Trevas, ele naturalmente sabia que os seguidores de demônios gostavam de sacrificar carne, sangue, bem como as almas dos seguidores dos deuses, a fim de obter recompensas dos demônios. Me mata. Me mate depressa. Não profane minha alma, senão os deuses não vão deixar você ir. Manki gritou histericamente, mas emparelhado com a garganta seca sua voz era como um grito quebrado e não podia sair da prisão. Cale a boca. As sobrancelhas de Lei Lin franziram quando ele chutou para fora, fazendo o Manki desmaiar. Agora, aqui está a parte mais importante. Detectar alinhamento. Um feixe de luz branca nas mãos de Lei Lin cobriu Howard. Logo, a alegria apareceu em seu rosto. O alinhamento ainda é neutro. Parece que, enquanto não profanar a alma, todas as terríveis consequências serão tomadas por Beelzebul. A capacidade de crescer em força devorando carne e sangue é bastante valiosa. Claro, Lei Lin sabia muito bem que a parte com maior energia era a alma. A energia que ele adquiria da carne e do sangue de uma pessoa não seria nem metade do total que o corpo tinha. No entanto, profanar a alma foi rotulado de caótico e mau. Lei Lin só podia se resignar a participar desse desejo dele. Lei Lin assentiu e pegou o Devil Blood Dagger, dando a Howard uma instrução: tudo bem, você pode ir. Depois de sair da prisão, você esquecerá tudo o que acabou de fazer. Entendido. Howard saiu cambaleando, deixando Lei Lin sozinho na prisão, imerso em pensamentos. É preciso muita energia para transformar o poder da carne e do sangue em força espiritual. Além disso, eu preciso garantir que eu destrua as memórias da alma em seus momentos finais. Várias possibilidades surgiram na mente de Lei Lin, permitindo que ele fizesse mais planos com relação ao Devil Blood Dagger. Ele originalmente planejava viajar para fora para usar o Devil Blood Dagger, caçando para aumentar rapidamente sua força. Mas devido à necessidade de manter um perfil baixo, ele não teve escolha senão exercer paciência. Mas agora? A situação agora era muito diferente. Lei Lin fora intimidado em seu território natal e precisava urgentemente de grande poder. Caso contrário, a família Fallen poderia muito bem ser aniquilada como a de Isabel. Claro, havia pequenas diferenças em suas circunstâncias. Isabel precisava rezar por forças de demônios e demônios, enquanto Lei Lin só precisava confiar em si mesmo. Depois de uma pequena modificação, vou terminar aqui. Senhor Manki. Agora é hora de brilhar. O brilho vermelho de sangue cintilou na superfície do Devil Blood Dagger, refletindo o rosto inexpressivo de Lei Lin. Ele olhou para Manki no chão, como faria com um homem morto, ou talvez um porco antes do abate. O poder devorador do punhal era inebriante, mas com sua própria compreensão da lei de devorar, Lei Lin podia controlá-lo habilmente. Um fluxo incessante de calor reunido na adaga em sua mão direita, estendendo-se até seu corpo inteiro. Uma sensação de conforto estimulou um grande avanço em sua força espiritual,
enviando-a para um nível mais profundo da trama. Neste momento, a voz robótica de Chip soou pelo ouvido de Lei-Lin. Bip. Mudança detectada nas estatísticas para o corpo do host. Vitalidade aumentada em 0,2. Força espiritual aumentada em 0,05. E números prompts atualizados, permitindo que Lei-Lin veja suas estatísticas aumentarem. Sua força espiritual, que há muito tempo atingira o pico da classificação 6, finalmente rompeu com essa explosão de força. A rachadura. Um leve som pôde ser sentido diretamente de sua alma, e Lei-Lin sentiu sua força espiritual fazendo contato com um nível ainda mais terrível da trama. Ele entendeu o que tinha acontecido. O terceiro nível do EAV. Eu entrei em contato com o terceiro nível da EAV e oficialmente me tornei um mago rank 7. Neste momento, a voz de Chip foi transmitida. Bip. A força espiritual do hospedeiro entrou em contato com o nível 3 do EAV. Avançado para classificar 7 feiticeiro, força espiritual mais 0,5, o anfitrião avançou para classificar 7 como um mago. Novas adições: ranhura de magia de rank 3, 1, ranhura de feitiços de rank 2, 1, ranhura de feitiços de rank 1, 1. Mudanças drásticas detectadas nas estatísticas do host. Recalculando, o Chip atualizou a tela com mais informações. Em apenas um momento, as estatísticas de Lei-Lin foram renovadas. Lei-Lin Farlier. Idade: 15. Raça: humana. Rank 7 Wizard. Força: 2,5. Agilidade: 2. Vitalidade: 3,7. Força espiritual: 7. Status: saudável. Talento inato: robusto, erudito. Slots de feitiço possuídos: rank de feitiço de posto 3, 1. Rank de feitiço de rank 2, 3. Rank de feitiço de rank 1, 4. Ranhura de feitiço de rank 0. Esqueça a força espiritual. Há muito tempo eu atingira seu limite. Mas o aumento para minhas outras estatísticas é praticamente a soma dos meus 15 anos de crescimento. Os olhos de Lei-Lin brilharam. Será que agora que eu cheguei aos 15 anos e me tornei um adulto, as estatísticas do meu corpo estão todas atingindo o padrão médio? E mais importante, meu crescimento está agora completo. Dessa forma, poderei avançar e aceitar mais força. Lei-Lin olhou para os espaços de feitiços, como esperado. Eu consegui um nível de spell rank 3 depois de avançar para o rank 7. Parece que essa deusa da EAV é imparcial para todos os magos. O aumento no número do slot de magia seguiu regras insondáveis. Algumas ferramentas encantadas poderiam aumentar o número de espaços mágicos, e havia rumores de que aqueles que a deusa favorecida poderia ter mais magias após avançar. No entanto, havia duas regras rígidas. Uma não poderia ter mais do que 9 slots para uma classificação. 2. Somente depois de atingir um certo nível, os magos poderiam ganhar pontos de feitiço de certas posições. Em outras palavras, Lei-Lin agora era um mago de nível 7, e ele poderia no máximo ter apenas 3 ranks de feitiços. Era impossível para ele ter ranks de magia de rank 4, e mesmo se ele encontrasse um monte de anéis encantados que poderiam aumentar o número de slots de magia, ainda haveria um limite de 9. Era impossível ter mais do que isso, mesmo para o rank 0. Além disso, essa regra de ferro era para todos os magos. Mesmo magos lendários e aqueles relacionados a deuses eram tratados da mesma maneira, sem mudança. Vendo as limitações que os deuses colocam nos magos, os lábios de Lei-Lin se curvaram. Parece que os magos deixaram uma profunda impressão nos deuses durante a Guerra Antiga, ao ponto de sentirem medo. Eles não hesitaram em algemar as profissões de feitiços. É isso para evitar uma repetição da ocorrência dos magos. Se chegar um dia em que as algemas do EAV forem destruídas, que tipo de coisas interessantes vão acontecer? Lei-Lin riu, começando a sentir um pouco de antecipação.
e depois ao poder de devorar carne e sangue, Lei Lin se levantou, olhando para o esqueleto no chão. Ele colocou o Devil Blood Dagger, e suas sobrancelhas começaram a sulcar. Ele sentiu que seu corpo estava inchando como uma pessoa obesa que tinha comido demais, a tal ponto que até mesmo sua alma não podia aguentar. Parece que essa habilidade não pode ser usada com muita frequência, especialmente antes de um corpo ter digerido toda a energia. Se isso acontecer, a energia da vida frenética pode se tornar a toxina mais fatal. Lei Lin sacudiu a cabeça, sabendo que essa adaga Devil Blood não deveria ser usada com leveza. Além disso, ninguém pode saber disso, senão serei confirmado como adorador do diabo. Será um jogo para mim então. Com esse pensamento, Lei Lin imediatamente começou a limpar os restos mortais do esqueleto no chão. Coisas que tornaram evidente que eles tinham sido usados para rituais malignos e coisas do tipo e não podiam ser deixados por aí. Eles foram melhor removidos pela queima. Quanto às almas absorvidas pelo Devil Blood Dagger, Lei Lin modificou seus efeitos sobre elas. Eles passaram por um sofrimento inimaginável antes de sua morte, que serviu para fragmentar completamente suas memórias, não deixando rastros. Com o Devil Blood Dagger, todas as minhas acumulações podem permitir que eu passe por muitas fileiras de magos rapidamente. Os olhos de Lei Lin brilharam com um lampejo de luz. Isso significa que é necessário encontrar algo para esconder tudo isso. Esse avanço não era natural. E se apenas uma pessoa descobrisse que algo estava errado, Lei Lin sabia que ele provavelmente precisaria se afastar sozinho e se esconder em nome do treinamento em reclusão. Depois de ganhar força suficiente, ele iria viajar imediatamente para esconder seu crescimento incomum. E as muitas batalhas com os piratas do Visconde Time seriam claramente uma ótima fonte para tal coisa. O Visconde Time e até mesmo o Marquês Louis muito em breve descobrir que em uma tentativa de obter mais lucros, eles escolheram um inimigo muito aterrorizante. O demônio estava sedento de que o sangue de seu inimigo crescesse e logo assumiria o mundo dos deuses.